Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Que legal nos vermos aqui novamente, mesmo que pelo virtual, né? Vocês aí que estão em casa tentando se esforçar para fazer as atividades que os professores estão enviando para vocês, vocês que estão aí tentando estudar, tentando adquirir esse conhecimento. Para aqueles que estão com dificuldades, para aqueles que estão precisando de um auxílio maior, não é? Estou eu aqui, professor Douglas, tentando ajudar vocês da melhor forma. Nós temos um grupo de WhatsApp, não é? Que nós podemos conversar, fazer perguntas por ele, não é? E também temos o nosso WhatsApp privado, que a gente pode perguntar ao professor diretamente a ele, e ele vai respondendo as dúvidas. Existem alguns estudantes que são um pouco tímidos, né? Outros estão mais extrovertidos, né? Mas a gente precisa entender que nós estamos em um trabalho remoto. Nós não vamos agora voltar para a escola presencialmente. Nós ainda estamos em pandemia. E é preciso que vocês entendam que o ambiente da escola, o ambiente físico que a gente frequentava, não pode aglomerar pessoas. Mesmo que com pequenas quantidades de alunos, é preciso a gente ter esse cuidado. Então, ainda não estamos preparados para enfrentar este momento juntos. Podemos sim estudar pela internet, podemos estudar pelo WhatsApp, podemos estudar pela rede social, podemos estudar pela pesquisa na internet. Tá? Então, é preciso que todos entendam que nesse momento não há condições. Né? Venho percebendo também que vocês estão assim ausentes de algumas atividades, ou talvez de todas. Né? Mas é importante vocês entenderem que é necessário ser feita a atividade. É necessário assistir às aulas, os links estão sendo enviados. Né? Nós estamos todos os dias enviando links para vocês acompanharem as aulas dos professores, acompanharem outros professores que também gravam aulas, assim como eu. Então, é preciso que vocês tenham em mãos uma coisa importante: o material escolar de vocês. O ano passado, vocês receberam material escolar no início do ano letivo. E vocês levaram esse material para casa, mesmo aqueles que não receberam, mas tinham pelo menos um caderno, não é? Tinham lápis para anotações. Então, uma coisa fundamental que vocês têm que ter: caderno. O caderno é importantíssimo para vocês estudarem e fazerem as atividades. Não é? Nele vocês vão anotar tudo que vocês estão assistindo de vídeos, dúvidas, resumos, perguntas que podem ser feitas ao professor. E lá vocês vão no privado, não é? Ou no próprio grupo e pergunta: professor, eu não estou entendendo tal parte do vídeo. E aí o professor vai explicar para vocês. Não adianta vocês receberem esses materiais e ficarem sem usar. Não adianta vocês receberem esses materiais e ficarem fazendo de conta que não está acontecendo. As aulas estão acontecendo, sim. As atividades estão acontecendo, sim. Os professores estão empenhados em trabalhar para isso. Então, é preciso que vocês tenham essa consciência que é preciso estudar, focar o nosso estudo, focar a nossa capacidade de raciocínio agora. Então, vamos se desligar um pouco desse mundo que nada nos oferece no momento, né? E focarmos um pouco, tirar 1 hora, 2 horas do dia para estudar. Você pode fazer isso com o seu celular, com um lápis, um caderno, anotar, né? Fazer essas anotações, perguntar ao professor para poder não esquecer essas perguntas, anotem. Adquiram esse hábito de estudar. Estudar é um ato revolucionário. Ler é um ato revolucionário. Vamos começar a entender
que a leitura e o estudo é importante para a nossa vida, para o nosso futuro. Esse momento que nós estamos passando é um momento de turbulência, mas ele vai passar. Ele vai acabar. E nós vamos ter que encarar novamente a vida de frente. Então é preciso que vocês, agora, neste momento, se foquem. Eu estou pedindo novamente. Quando vocês forem enviar as atividades, vocês vão enviar as atividades pelo e-mail institucional. Não é para postar fotografias de caderno. Mas os outros professores pedem as fotografias do caderno. A gente manda as fotografias do caderno, professor Douglas. Mas os outros professores trabalham de uma forma, Douglas trabalha de outra. Por que é que eu não gosto de fotos de cadernos? Porque elas ficam difíceis de serem lidas. Quando vocês mandam, a fotografia fica diferente. Quando eu abro aqui, fica ruim de ler. Então, vocês têm que adquirir o hábito de escrever num e-mail, de escrever num caderno, de escrever no WhatsApp. Não ficar mandando imagem, imagem, imagem o tempo todo. Então, a partir de hoje, eu peço que vocês realizem as atividades, porque isso está implicando na frequência de vocês. Os alunos que não estão fazendo as atividades estão com faltas justificadas e estão no vermelho, e essas faltas justificadas estão sendo enviadas para a Secretaria de Educação através do sistema online, que é um sistema remoto também e é feito na hora a frequência. Os estudantes que estão no grupo e não estão participando também não estão contribuindo, estão apenas fisicamente lá, mas a mente e presencialmente não está adiantando, porque é preciso a gente entender que a gente está estudando desde o ano passado, de 2020, no sistema remoto. E vocês precisam estudar, precisam focar essa energia de vocês para o estudo, para que a cabeça de vocês não fique ociosa. O que é uma cabeça ociosa? É uma cabeça que não tem ideias no momento e ficam abertas a ideias que não fluem, que não interessam. Mente desocupada não pode. O adolescente, você aí que está me ouvindo, precisa focar no estudo. O estudo é importante. Esse celular é para ser utilizado para o estudo e não é somente para outras funções. Então, vamos começar a entender que o celular, tá, esse objeto que está aqui, ele é necessário para estudo. O caderno é necessário para anotações e dúvidas que vocês possam esquecer lá no grupo, vocês perguntam, ou no meu privado, que eu vou atender a todos. Outra coisa importante, não se fala com o professor depois do horário das aulas. O professor tem um horário de trabalho. Se nós estivéssemos na escola, nós estávamos de 13 horas às 17h30. É o horário da escola. Não é de 6h30 da noite, não é de 8 horas da noite, não é 10 horas da noite que se passa a mensagem. E a atividade para professor. As atividades do professor devem ser colocadas no momento das aulas. Ah, mas o meu celular não fica comigo. Então você vai escolher uma hora do dia para enviar essas atividades para mim. Não é de noite. Porque isso vai ficando um costume rotineiro e daqui a pouco a gente está de madrugada atendendo vocês e não é assim. Então vocês precisam entender que tem horários para tudo nessa vida. Horários para nós nos alimentarmos, horário para nós fazermos as nossas orações, não é? Um horário para a gente tomar banho, um horário para a gente cuidar de si próprio, e o horário também de estudar, de dormir, de acordar. Vamos acordar cedo para ver o que é que tem lá nos grupos. Os professores estão postando cedo as atividades. E vocês já vão fazendo essas atividades.
Clica no link, assista o vídeo, anota no caderno. Dúvidas. Professor, não estou entendendo esse vídeo. Me diga aí. Alguns estão fazendo isso e eu estou tirando as dúvidas. O professor não vai se negar em ajudar vocês. Agora, vocês precisam se ajudar no sentido de que vocês precisam estudar e estar concentrado no estudo. Então, galera, vamos se ligar. E para a gente se ligar mais ainda, nós tínhamos ontem, né, no dia 5, uma aula sobre o gênero narrativo, o conto e a fábula. Mas para a gente entender esse gênero narrativo, conto e fábula, a gente tem que primeiro voltar um pouco para revisar o texto narrativo. Esse texto narrativo tão importante, não é? Que ele vai tratar de contar histórias, de escrever várias linhas de história. Narrar significa contar uma história. Significa você colocar para fora a sua imaginação. Seja ela real ou fictícia, a narrativa ela vai partir do princípio da criação do autor, que é o que está escrevendo a história. Então vamos aqui agora trabalhar uma coisa importante. Eu vou abrir aqui, tá? E vocês vão observar os slides bem direitinho. Depois dessa aula, vocês vão anotando aí o que eu pedi no caderno e vão depois perguntar a mim sobre o vídeo de ontem e sobre o vídeo de hoje. É esse exercício de hoje que eu vou deixar para vocês. Perguntas, dúvidas. Professor, não estou entendendo. Repita. O que é que você não está entendendo? Isso, isso e isso. O professor vai lá e tira sua dúvida. O professor está aqui para isso. Mesmo que distante, mas presente na rede social, presente na vida de vocês. Preocupado com vocês. Vocês precisam estudar. Vocês precisam tirar essas coisas ruins da cabeça de vocês e botar a cabeça no lugar. Eu preciso estudar, professor, para sua atividade. Eu vou tirar uma horinha do meu dia para realizar essas atividades, para estudar. Depois você vai ajudar a mamãe, papai, vovô e vovó. E fazer outras coisas. Lembrando-se, cuide-se. Não se exponha sem máscara. Cuidem da vida de vocês, cuidem da vida dos pais de vocês, dos irmãos, dos avós, de quem está perto. Parem com essa mania de querer estar na rua todo momento e toda hora do dia. De querer estar nas casas das pessoas todos os dias, toda hora. Esse não é o momento da gente fazer isso. Esse é o momento da gente se concentrar, pedir a Deus força para a gente sair disso, para a gente sair dessa doença horrorosa e focar no estudo, pessoal. É necessário, é importante. Vamos acumular coisas boas na mente, energias positivas. Vamos sair um pouco dessa vida de criancinha e vamos cair na vida adolescente. Com responsabilidade. Quem está falando aqui sou eu com vocês. Eu estou aqui como se estivesse numa sala de aula, tá? Aqui atrás dos livros, ó. Eu estou conversando com vocês. Prestem atenção nas aulas. Prestem atenção no que se posta nos grupos. Parem de brincar. Esse é um momento de coisa séria. É o momento da gente encarar as coisas com seriedade. Vamos deixar um pouco essa brincadeira que não cresce em nada de lado. Vamos estudar. Para que a gente não fique trabalhando em vão e vocês aí só recebendo, sem dar atenção. Os professores estão trabalhando, os professores recebem para isso. Então vamos começar a ter responsabilidade. A partir de agora, eu peço, estudem. Vamos abrir aqui o slide, né? Para a gente começar a nossa aula, tá? E aqui nós temos, né, o narrador e o foco narrativo. Vamos lá.
Um momentinho aqui. Isso. Pronto. Vamos lá. Observem aí essa imagem, logo de início. Eu sempre coloco imagem, que é para a gente refletir um pouco sobre ela. Tem essa cabeça aí, com um monte de letras dentro, não é? E dessa cabeça, dessa boca que tem aí nessa cabeça, está saindo essas letras e essas imagens. O que é que isso significa, pessoal? Significa que nós temos a nossa mente vasta de ideias, vasta de conhecimento. É só necessário a gente colocar para funcionar. E vocês têm muito raciocínio, e vocês têm muita capacidade de raciocínio e de criação. Vocês são jovens. Vamos tirar essa mente do ocioso, do que não há o que fazer. Há muito o que fazer. Estudar. Estudar para ajudar a família, estudar para crescer financeiramente. Enfim, agora o lema é estudo. Ok? Obrigado. Narrador e foco narrativo. Não é? Então, do que é que se trata esse narrador e esse foco narrativo? Né? Como e o que contar depende do narrador. Então, como é que eu vou contar essa história? O que é que eu vou contar? Né? Para quem eu vou contar? É para um público infantil? É para um público jovem, como vocês? Ou é para um público adulto, incluindo também os idosos e os mais adultos? Então, a narrativa, o texto narrativo, ele parte do princípio de uma criação minha para que seja lido esse texto. É o narrador que pinta o cenário, tá aqui, ó. O que é pintar o cenário? É criar esse cenário. Criar esse momento de narrativa. Vocês vão construir uma história. Aí alguém pergunta, quantas linhas? Quantas linhas forem necessárias? A nossa mente, ela é muito cheia de ideias. Então, essas ideias precisam ser colocadas para fora. Porque a gente não pode acumular dentro da nossa mente e nosso coração as ideias presas. A gente precisa revelar essas ideias. A gente precisa colocar essas ideias em prática. Então, esse cenário aí que se fala, pintado, né? Que não é somente uma pintura de um quadro, mas é o que está construído lá no cenário, né? Porque a leitura e o texto narrativo, eles andam juntos. Quando você lê um texto, você viaja naquilo ali. Você observa no texto que existem elementos visuais, né? Isso é importante. Então, o que é que diz esse cenário? O cenário nos apresenta as personagens. Personagens, professor, que legal, não é? As personagens, né, que descortinam o enredo, né? O que é descortinar o enredo? É construir essa história do começo, meio e fim. Né? As personagens podem ser animais, podem ser homens, mulheres, crianças, idosos. Né? Dá vida a um universo mágico. Então, observe que tem aí esse chapeuzinho vermelho, o lobo mau embaixo. Né? Tratando da fábula da Chapeuzinho Vermelho. A fábula. Né? A fábula é aquele texto voltado para o público infantil, mas que também atinge o público adulto. Porque toda fábula ela tem uma história que é tirado de um fato real, tirado de uma ideia real. É uma ficção voltada um pouco para a realidade. Uma criação voltada para a realidade. É o narrador que dá a versão dos fatos, imprimindo aos acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, a sua visão de mundo. Foi o que eu falei agora há pouco. Né? E o narrador é quem escreve a história, quem vai contar essa história, que vai dar essa versão desses fatos, se eles são reais ou de ficção. A criação ela parte do princípio da construção, do raciocínio e da concentração. Assim, a narração pressupõe obrigatoriamente a presença de um narrador. Olha, agora apareceu essa figura do narrador. E eu dizia, autor ou narrador? O autor é aquele que escreve a história.
Preste bem atenção. Esse narrador, ele é um personagem criado pelo autor. Que esse narrador, ele pode ser um narrador presencial ou pode ser um narrador não presencial. Esse narrador, ele pode estar presente na história ou não. Vai depender do autor, de quem escreveu a história. Então, nós temos 3 tipos de narrador, não é? O que permite que os acontecimentos possam ser contados sob ângulos diversos, né? Que ele pode movimentar essa história, esse narrador, o tempo todo. Isso significa que há diferentes focos narrativos. Um foco é um ponto, pessoal. Um foco é um local, um determinado ponto de partida. É o foco narrativo. E como é que funciona esse foco narrativo? Os diferentes focos narrativos. Se o narrador está dentro da história, como eu falei há poucos minutos, o foco é de primeira pessoa. No caso, se eu disser assim, eu estava caminhando pela rua, de repente uma pessoa me parou e perguntou, como é seu nome? Esse narrador é o quê? De primeira pessoa. Por quê? Porque eu me coloquei nessa história. Primeira pessoa não é eu, segunda tu, terceira ele ou ela, do singular. Lembram lá das pessoas do verbo? Se, ao contrário, está fora da história, o foco é de terceira pessoa. Essa terceira pessoa é alguém que observa o que está acontecendo nessa história. É o narrador de terceira pessoa. É aquele que está observando o acontecimento, aquele cenário, aquele foco ali, e está contando o que está acontecendo. Isso é de terceira pessoa. Mas a gente vai ver os exemplos. Cada um dos focos apresenta simultaneamente vantagens e desvantagens para os ficcionistas, porque favorecem ou limitam a possibilidade de nos mostrar a visão global de transcorre a história. Nossa, professor, que coisa difícil isso que foi falado agora. Não. O que é que ele está querendo dizer aí? Né? Que o narrador, ele facilita para que o leitor entenda essa história. E ele também permite que o leitor se aproprie dessa história do completo. Por quê? Porque existe uma sequência, um enredo. Toda história ela tem que ter um começo, meio e fim. Ela não pode ser uma história sem pé nem cabeça. Tem que existir uma sequência, um enredo, um roteiro dessa história. Não é? E para que isso aconteça, toda pessoa que escreve uma história ou um texto, ela tem que escrever rascunhando no seu caderno. Lembram da história do caderno que eu falei? Primeiro, o ponto de partida é o caderno. É o que está escrito, pessoal. Vamos prestar atenção. Cada um desses diferentes focos narrativos pode ser empregado por narradores com características diversas. Então, os narradores, eles possuem diversas características, diversas formas de escrever. Ele é que vai dar o roteiro, ele é quem vai dar o encaminhamento dessa história junto com o autor, ele tem uma relação aí de amizade com esse autor, ele, vamos fazer uma história aí de você, o narrador sendo criado pelo próprio autor, desculpe, o autor criou o narrador, e o narrador, ele vai dar caminhamento a essa história. É como uma parceria de amigos, trabalhando no mesmo objetivo. O tipo de narrador, não sendo nenhum deles perfeito e completo, o importante é que o autor, lembra de quem escreveu a história, o autor, optando por um deles, que é o autor que vai dizer se o narrador é de primeira ou terceira pessoa, consiga realizar seu objetivo fundamental, contar-nos uma história que nos convença. Então é preciso convencer o leitor. Toda história tem que chamar a atenção, tem que ser criativa, tem que ser uma história voltada para chamar a atenção de alguém. Não pode ser uma bobagem qualquer, não pode ser uma coisa qualquer escrita, tem que ser algo de muita responsabilidade. Escrever é um ato de responsabilidade. Escrever é algo que vai ficar publicado, é algo que vai ficar fundamentado
Né? Então, vamos colocar essas ideias para fora, vamos começar a pensar logo numa história desde agora, que o exercício vem por aí. Lembrando, foco narrativo é a posição do narrador ao narrar a história. Não esqueçam. Os acontecimentos, as ações das personagens, etc. Então, é isso que o foco narrativo faz. Ele posiciona esse narrador dentro da história, para que ele determine os acontecimentos dessa história, essas ações, esses movimentos desses personagens. Vê que interessante. A posição do narrador na história pode ser narrador participante ou personagem. É uma das personagens principal, que é o protagonista, ou antagonista. Lembrando que o protagonista é o personagem principal, o que é fundamental ali naquela história, e o antagonista seria o vilão. É o personagem contrário, tá? É o que vai, muitas vezes, movimentar essa história para que ela fique mais quente, fique mais misteriosa. Ou secundária da sua história. Então, o personagem principal ou secundário. Os secundários são aqueles que vêm depois. Por exemplo, quando a gente está assistindo uma novela, a gente tem aquele personagem principal junto com outra pessoa que formam um casal de destaque na novela, né? Televisão, lógico. E os outros personagens que aparecem na história são secundários. São personagens que vão acrescentar os elementos, acrescentar nessa história para criar outras histórias dentro daquela. Então, se eu pegar a história do Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho, quem é o personagem principal? Chapeuzinho Vermelho. Quem é o antagonista? Lobo Mau. Quem é a personagem secundária? A vovozinha que está lá na casa que ela vai levar os doces, não é isso? Beleza. Ele está dentro da história e vê os acontecimentos de dentro para fora. Né? Então, o personagem aí principal, né, o participante, ele vê as coisas acontecerem de dentro para fora da história. Esse tipo de narrativa tende a ser autobiográfica, memorialista ou confessional. Vamos lá. Nesse caso, a narrativa é feita em primeira pessoa, isto é, os verbos deverão estar na primeira pessoa do singular, no caso, eu. Lembram que eu falava nas salas de aula presenciais, nas nossas aulas, né? Vocês que são aí do 8º ano, que foram meus estudantes lá, né? No 6º ano, no 7º, né? Porque esse assunto ele vai do 6º, 7º, 8º e 9º, mesmo que tenha aí em cima 7º ano, mas o narrador e foco narrativo é um assunto de todo tempo, do 6º ao 9º, do ensino médio. É importante vocês entenderem isso aí. Então, eu dizia lá na sala o quê? Que existiam as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Eu, tu, ele e ela no singular, nós, vós, eles e elas no plural. Ok? Então, aí, os verbos deverão estar na primeira pessoa do singular, que é eu. Então, essa narrativa em primeira pessoa. O narrador protagonista é o centro da narrativa. Tá? Podemos encontrar um bom exemplo de um narrador participante na série Todo Mundo Odeia o Chris, que é aquela série lá daquele menino que apronta bem muito, que ninguém gosta dele. Né? Então, o Chris é o quê? O personagem principal. Ele é o narrador da primeira pessoa. Né? Ele é o narrador participante da série. Ele conta as coisas que ele faz. Não é isso? Vocês têm atividades agora, pessoal. Vocês vão assistir depois que vocês verem esse vídeo, vocês vão anotar aí as atividades, já comecem a pegar logo esse caderno, por favor, e comecem a produzir esses textos. Então, a atividade avaliativa 1. Você já compreendeu o que é um narrador participante, então agora é a sua vez. Crie um texto de 15 linhas, né? No mínimo 15, no qual o foco narrativo seja em primeira pessoa, narrador participante ou narrador personagem. Você vai para o seu caderno agora, vai fazer esse exercício e depois você vai colocar ele lá no seu privado, no WhatsApp, passar para mim ou no e-mail institucional. Primeiro exercício, tá?
Não esqueçam, estou esperando. Narrador observador, ele não participa da história. Ele simplesmente conta a história, o que as personagens disseram e principalmente as ações e os acontecimentos. Nesse caso, a narrativa é feita em terceira pessoa. O narrador observador, falei no início, é aquele que está só observando a história e contando ela sem participar. Nesse caso, a narrativa é feita em terceira pessoa e os verbos geralmente estão no passado, porque o narrador conta o que já aconteceu. Vamos ver um exemplo aqui. O cavalo e o burro. Esse texto de Monteiro Lobato aí. Monteiro Lobato, fundamental para nosso estudo do mês de abril. Tá? Monteiro Lobato é o homenageado do mês de abril, que é o mês do livro. Tá? Então, Monteiro Lobato, vai ser feito uma narrativazinha sobre ele logo, logo. Tá bom? Vamos lá. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgado, com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse. Esse primeiro parágrafo, pessoal, até disse, aí de cavalo até disse, é o narrador. Lembram? Que eu dizia na sala que o narrador, ele se baseava em cima de um parágrafo, que muitas vezes não tinha esse travessão com falas, né? Se o travessão vir no meio, é uma reprodução da fala que está no meio, né? Então, a gente tem aí o primeiro parágrafo como o narrador contando. Agora vamos ao personagem. Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas cada um. Ingênuo. Que então que eu arque com 6 arrobas? Quando posso bem continuar com as 4? Tem um cara de tolo? Então aí um personagem, não é? Indagando, perguntando, olha pontuação, interrogação, não esqueça, exclamação. O burro gemeu, 2 pontos. Linguagem narrativa, tá? Personagem, volta agora. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas, mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém o burro tropica, quer dizer, se esbarra em alguma coisa, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga de excesso? Tome, gema dobrado agora. Monteiro Lobato, Fábulas Brasiliense, 1994. Saiu a editora e o ano que foi publicado, tá? Então, aí a fonte embaixo, toda vez que vocês lerem alguma coisa, ou tirarem alguma coisa de algum lugar, tem que ter de onde saiu, que a fonte é o local. Então, aí a fábula do cavalo e o burro, né? Usando personagens animais, lembrem disso. A fábula, ela usa animais, né? Então, lembrem dessa partezinha importante quando vocês escreverem a fábula e o conto, que foi o assunto da aula de ontem. Hoje é a continuação, hein? Segunda atividade. Vocês primeiro criaram a primeira, agora vão fazer a segunda, tá? Gostou da história O Cavalo e o Burro? Essa história pertence ao livro Fábulas, de Monteiro Lobato. Prestou atenção em quem narra a história? Viu que o narrador não faz parte dela? Então, aí você tem 2 perguntas e você vai reler o texto lá, escutar de novo, que eu coloquei, que eu li, e você vai identificar que existem realmente esses elementos aí. A continuação da atividade 2, galera. Então, você agora vai continuar a história. O que é que você vai fazer? Você vai continuar a história do cavalo e o burro na sua versão, na versão que você vai criar, né? Você vai dar continuidade a essa história com o mesmo foco narrativo, ou seja, o narrador observador.
você vai contar essa história sem participar dela, dando uma continuidade. Você pode pegar ela do jeito que está ali e continuar a história, tá? Conte mais sobre o cavalo e o burro, né? E esse filme aí, né, Tá Chovendo Hambúrguer, de Phil Lord e Chris Miller, baseado no livro de Judy Barrett e Ron Barrett. E em seguida você vai nos contar qual é o foco narrativo, quais são as personagens, protagonistas, antagonistas, secundários. Essa atividade 3 aí a gente vai deixar ela para um outro momento, tá bom? Eu vou deixar aí esse link para vocês, tá? Do YouTube, tá vendo? Vocês vão depois dar uma olhadinha. Nós vamos continuar esse exercício, mas façam a primeira e a segunda atividade, ok? Para vocês poderem entender, né? Eu vou deixar só essas duas primeiras atividades e depois a gente vai continuar com a atividade 3 e a 4, certo? Mas em outro momento. Agora eu vou falar sobre elas, né? Para que o vídeo seja concluído, para que a aula seja concluída. Então vocês vão ver novamente esse vídeo depois para vocês fazerem a próxima atividade, que é a atividade 4. Agora você vai contar a história, Tá Chovendo Hambúrguer. Isto é, com foco narrativo de terceira pessoa, narrador observador. Capriche nos detalhes e nas características das personagens e como tudo aconteceu. Para isso, você tem que assistir o filme lá. Por isso que eu estou querendo que você faça só a primeira e a segunda atividade agora. Tá bom? Agora vamos para o narrador onisciente. Olha, ele também não participa da história, mas sabe de tudo e de todos os acontecimentos sobre as ações das personagens. O foco narrativo é de terceira pessoa. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo que acontece, mas não está lá. Ele não apenas nos conta o que as personagens fazem e falam, ele também nos revela o que elas sentem e pensam. Então é como se ele fosse um meio que mágico da história, um cara que apareceu lá, né, para facilitar a compreensão. O narrador onisciente parece uma testemunha invisível da história. Ele também desvenda os sentimentos, as sensações, as emoções e os pensamentos de todas as personagens. Vejamos a obra literária A Velha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta, que foi um escritor brasileiro. A Velha Contrabandista diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada nessa lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, que é o pessoal que fica fiscalizando, né? Tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda, né, preocupado, que achava que não era muita coisa, que ela estava mentindo, talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com a muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela perguntou, aliás, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, né, no outro dia, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou.
Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não se espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. O que é que a gente tira disso? Que a velhinha estava fazendo contrabando de motocicleta, de lambreta, não era o saco, só era um acessório, né? Então aí você tem a atividade 5 aí. Primeiro, vamos fazer a atividade 1, a 2. Pula-se agora a 3 e a 4, que primeiro vocês têm que assistir o filme, e depois a atividade 5 agora. Gostou da história? Identificou o foco narrativo? Percebeu que o narrador sabe de tudo e de todos da história? Quer dizer, quem criou a história, o narrador aí, né? Ele sabe do movimento todo, sabe do movimento do guarda, do fiscal, sabe do movimento da velhinha, né? Então agora você vai continuar a história com o mesmo foco narrativo. Isto é, narrador onisciente. Como você acabaria essa história? Então você vai escrever no seu caderno. Esses são exercícios da semana toda, pessoal, que eu estou passando para vocês, porque essa semana a aula foi sobre foco narrativo, foi sobre narrativa, conto e fábula, tá? Agora veja como essa animação sobre a história A Velha Contrabandista de Stanislau Ponte Preta ficou bem divertida e criativa. Assista, você vai fazer isso no YouTube. Eu vou deixar os links aí para vocês no grupo, para vocês assistirem os vídeos, tá? Creio que todos vocês compreenderam como podemos construir um narrador para qualquer que seja a história. Temos 3 tipos de narrador, pessoal. Foco narrativo, que é o de primeira pessoa, narrador participante ou narrador personagem. De terceira pessoa, que é o narrador observador, que a gente já falou, e a terceira pessoa, que é o narrador onisciente. Então, temos 2 de terceira pessoa, o observador e o onisciente. Apenas devemos escolher bem qual deles irá contar melhor a história que poderemos criar. Então, tudo vai ser a cabeça de vocês. Vocês vão ler as histórias aí e vão continuá-las, né? Criando essas situações, produzindo na mente de vocês. Para isso é preciso estudar, preciso ler, preciso se focar. Tivemos muitos exemplos que nos auxiliaram para uma compreensão maior acerca do assunto. Narrador e o foco narrativo. Então, a bibliografia aí é de onde foi tirado o slide, né? E aí os slides que vocês podem ver também, tá? Mas eu vou colocar lá no grupo os links. Os links para vocês assistirem o vídeo, né? Os 2 vídeos que tem lá, tá bom? E a imagem da velha contrabandista, né? Que é o vídeo que vai ajudar vocês. Então, essa semana só estudo. Hoje ainda é terça-feira. Vamos nos orientar para fazer as atividades e entregar ao professor. Tanto pelo privado, como pelo e-mail institucional. Escolha um dos 2 para vocês entregarem. Eu preciso que vocês façam as atividades, porque senão vocês vão ficar com falta justificada e vão ficar no vermelho. Isso não é bom. Isso não é uma coisa legal. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Vou agora colocar no grupo. Tá lá no grupo. Coloco lá os links para vocês. Tá bom? E vocês vão produzindo essas histórias aí, passando para mim. Sem tirar foto de caderno, por favor. Tá bom? Então, um grande abraço para todos. Né? Fiquem com Deus e cuidem-se. Cuidem-se para não adquirir Covid-19, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, um abração.